Sejam bem-vindos ao podcast Memórias que Falam, um podcast do Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que apresenta os desafios e avanços da saúde pública, sempre com um olhar atento para as desigualdades que impactam a vida das pessoas. Esse podcast não seria possível sem o Programa Unificado de Bolsas da USP e tantas pessoas que fizeram e fazem parte desta construção. Alunos como a Fernanda, Lucas, Wes, Elza, Radica e Jaciara. Não podemos esquecer também a Alessandra, que administra o espaço, e a professora Maria Cristina da Costa Marques. Também não seria possível sem você que nos acompanha e participa com a gente deste espaço plural que trabalha para receber todas as pessoas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por nos acompanharem em mais um episódio do Memórias que Falam. Esse episódio é super especial, é o primeiro episódio da terceira temporada do ano de 2026. E eu estou aqui com pessoas que vão explodir a cabeça de vocês, que é a Beatriz, a Manuela Oi. E o Gabriel. Eles são alunos do primeiro ano do curso de graduação de saúde pública aqui na Faculdade de Saúde Pública. Eles estão terminando o primeiro ano deles, então nós estamos gravando esse episódio no finalzinho do ano de 2025. E eles vão contar para todos nós a experiência do aluno do primeiro ano aqui dentro da Faculdade de Saúde Pública, dentro de uma universidade pública, dentro da USP. E a gente vai tentar entender como esse espaço, como esse território recebem as pessoas e como esse território é para todo mundo. A gente vai tentar mostrar para vocês que sim, a USP é para todo mundo. Então a gente começa perguntando para cada um, começando com a Beatriz querida. Beatriz, conta pra gente um pouquinho quem é você. Ok. Oi, gente, eu sou a Beatriz. Eu sou... Travei. Não trava, imagina. É bom. Vou começar de novo, tá? Tá, claro. Oi, gente, eu sou a Beatriz. Eu sou filha de uma professora e de um... Travei de novo. Não tem problema. Calma, vou respirar. De novo, tá? Ai, claro. Oi, gente, eu sou a Beatriz. Eu sou filha de uma professora, de um operador de máquina e eu sou irmã de uma enfermeira e macumbeira, a Bianca. Eu sou aluna do primeiro ano, como já foi dito. Eu sou bolsista PUB num projeto coordenado pela Janaína Calu, que trabalha equidade racial na saúde, e sou membro do coletivo negro aqui da faculdade. Muito importante. Manuela, conta pra gente um pouquinho de você. Oi, gente, eu sou a Manuela, eu tô no primeiro ano de saúde pública, que nem a Bia, né? Bom, como você falou dos seus pais, eu vou falar também. A minha mãe é enfermeira, toda a minha família é meio que da área da saúde e essa pegada de enfermagem e cuidar de proximidade, então eu sempre estive meio que afogada no mundo da saúde. Gente, vocês me desculpem, desculpa te interromper. Eu cortei errado. Você pode voltar de novo a sua apresentação? Eu? É. Ah, tá. Ótimo, eu consigo reestruturar. Pode. Olá, eu sou a Manuela, eu tô no primeiro ano de saúde pública, assim como a Bia e o Gabriel. E, bom, minha mãe, ela é enfermeira, então eu sempre estive muito afogada nesse mundo da saúde. Meu irmão também fez enfermagem e eu sou bolsista PUB também, com o José Miguel, na área das sociais. É isso. Oi, gente, eu sou o Gabriel, da turma da Vida, Manu. Também sou bolsista PUB, faço parte da comissão da dengue. A minha PUB é no monitoramento e controle do mosquito Aedes aegypti. Sou da Zona Norte, de família nordestina, porém eu nasci aqui em São Paulo. Meus pais, eu sou o primeiro da família a entrar numa universidade, e principalmente uma universidade pública. Então, dando esse orgulho assim, para os meus pais que não tiveram oportunidade de concluir, né, os seus ensinos. E estou muito feliz de estar aqui no podcast contando com as minhas amigas, também com você, contando um pouco de como foi a nossa experiência no primeiro ano da graduação de saúde pública. A gente que está feliz em recebê-las, então muitíssimo obrigado novamente.
Como que foi o primeiro dia de aula de vocês? Como foi entrar dentro de um prédio que foi construído em 1930 e pouco por uma fundação como a Rockefeller? Como que vocês se sentiram? Como que vocês foram acolhidos aqui dentro da USP? Vamos começar pela Manuela agora? Bom, eu acho que assim, tinha muitas expectativas de como que seria entrar numa universidade pública. Muito medo, muito medo. Eu moro muito longe daqui, então assim, pensar em todo o transporte e todo esse novo mundo que eu ia conhecer. Então, era bem assustador, mas eu me lembro que na semana de recepção a gente teve duas, né? A semana de recepção dos alunos e a semana de recepção da saúde pública. E nessa semana a gente foi recepcionado pela professora Laura. Então, assim, com certeza foi o maior abraço que a gente podia receber, que pelo menos eu recebi. E senti que existia um espaço que a gente podia ocupar e que, não sei, a gente não era só mais um aluno separados uns dos outros, e toda a dinâmica de roda e energias. E a Laura é realmente incrível quanto a isso, de receber os alunos e fazer a gente se sentir acolhido. Beatriz, conta pra gente como você foi acolhida, como foi sua entrada aqui dentro. A minha é muito semelhante com a da Manu. Eu vim a gente teve 2 semanas de recepção, né? Então, a primeira semana era tanto com o pessoal da nutrição quanto o pessoal da saúde pública. Foi muito legal das atividades que eu participei. Não participei de todas, mas das que eu participei sempre fui muito bem acolhida, muito bem recebida por ambas pessoas dos diferentes cursos. A segunda recepção, que é a recepção da saúde pública também, foi uma recepção muito calorosa. A gente pôde falar com alguns dos nossos veteranos e falar sobre as oportunidades e estágio, tirar algumas dúvidas. E também eu fui acolhida pelo coletivo negro da faculdade, né? Que na semana de recepção a gente também fez uma reunião de acolhimento, então eu pude conversar com o pessoal, sempre fui muito bem acolhida. Então, a Faculdade de Saúde Pública, para mim, foi uma realidade muito diferente. Como eu já vim de uma outra universidade pública, fiz, né, uns 3 anos de uma outra faculdade, eu percebi muito essa diferença desse acolhimento, né? A Faculdade de Saúde Pública, ela tem um acolhimento, tem professores que acolhem, tem veteranos que acolhem, então tem as suas exceções também, as suas dificuldades como qualquer outro espaço, mas eu me senti muito bem acolhida aqui. Que bom, eu fico feliz. Gabriel? Bom, meu primeiro sentimento quando eu coloquei o pé aqui foi de muita felicidade e gratidão, assim. Passar pelo jardim da FCP foi algo mágico, porque é muito bonito. Se vocês puderem visitar qualquer dia FCP, acho que vale muito a pena, é mágico. Como elas disseram, né, a gente teve 2 semanas de recepção. Na primeira semana de recepção, eu não conheci tantas pessoas de saúde pública, eu conheci mais o pessoal da nutrição, então eu me senti um pouco deslocado, assim. Mas na segunda semana de recepção, só do pessoal da saúde pública, pronto, me encontrei. Foi quando eu finalmente me senti parte, acolhido, sabia que fazia parte dessa história que é a FSP, né? E de conhecer todos os meus colegas de turma, veteranos, professores. E foi uma experiência, assim, mágica. Eu acho que não tem como descrever, porque na minha cabeça só vem felicidades e memórias boas. Eu acho que é bem massa que você fala desse negócio do jardim, porque, assim, realmente é uma faculdade que tem muitas dificuldades, não dá pra negar todas essas coisas, mas às vezes eu acho que só da gente ir no jardim, assim, ver e falar, tipo, caraca, olha onde eu tô, sabe? É uma coisa muito louca e muito massa de onde eu estava antes, quais os novos espaços que eu tô podendo participar, eu tô podendo ocupar e eu tô podendo me sentir pertencente, né? Sim. Algum de vocês aqui já tirou o sapato meio e colocou o pé Sim. descalço no jardim? Sim, é muito bom. Todo mundo tem que fazer isso, não é? Gosto de dormir na grama. Eu também adoro. Quem nunca? Manuela, você falou de um assunto de acesso, vocês falaram de localizações, de onde vocês vêm, os territórios que vocês ocupam quando vocês não estão aqui. Gabriel, como é o seu deslocamento para a faculdade? Quais são as dificuldades, quais são as facilidades que a gente sabe numa cidade como São Paulo, você se deslocar até um local onde nós ficamos, que é aqui na região das Clínicas, Cerqueira César, pode ser muito difícil. Como foi? Bom, pra mim, morando na Zona Norte, o metrô mais perto que eu tinha era o metrô Santana, mas no meu bairro tem um ônibus que consegue vir direto aqui pra porta da faculdade, então
eu tinha esse privilégio do ônibus, mas ele também não era as mil maravilhas. Era 1h30 de transporte público, que a gente sabe que conta bastante, né? É muito que falam, nem todo mundo tem as 24 horas, né? Então, você ficar 1h30 no ônibus, se desse sorte, vinha sentado, se não, tinha que vir em pé mesmo, com aquele empurra. E eu também tenho o metrô, mas eu tenho que pegar um ônibus da minha casa até o metrô, e como eu moro, assim, apesar de ser a estação mais perto, é quase meia hora de transporte até o metrô. Então, assim, é cansativo, fora que eu tenho que fazer baldeação, né, da linha azul ou para a linha amarela, para chegar aqui na Luz, fazer baldeação para Consolação, da Consolação para as clínicas, ou então ficar até a Paraíso, da Paraíso fazer a baldeação para a Verde, e da Verde vir até as clínicas. E para mim isso sempre foi algo que me pegou bastante. Muitas oportunidades que a faculdade às vezes dão pra gente, eu acabo não fazendo por conta desse horário. Sempre essa preocupação, vou perder o ônibus, não vou chegar a tempo do meu ônibus em Santana, e aí eu vou ter que esperar mais tempo no metrô, quer dizer, no terminal. Aí do terminal sempre eu pego uma fila gigantesca e tipo uma lotação, e tipo só de pensar no cansaço que eu vou chegar em casa para no dia seguinte acordar e voltar, assim, já era algo completamente, assim, desmotivador para mim. Mas que, como é um sonho que eu tenho, a gente tem forças para realizar ele, né? Então, assim, apesar disso, eu ainda me sinto sortudo por ter essas opções, porque eu conheço amigos da nossa turma que moram muito mais longe e faziam um trajeto, assim, muito longo. Coisa, assim, de sair 10 horas da manhã para chegar aqui, no mínimo 1h da tarde. Então, assim, a gente vê como esse acesso ainda para cá não é tão igual para todos, né? Beatriz? Eu sou da Zona Sul, de São Paulo, e eu confesso que eu sou um pouco bem privilegiada, porque onde eu moro, o Hospital das Clínicas passa, o ônibus, o Hospital das Clínicas passa na rua de baixo de casa. Então, o ponto final dele é lá, e o ponto final dele vindo para as clínicas é aqui do lado da faculdade. Então, eu posso pegar um ônibus. São 1h40 de ônibus, sim, mas tem um ônibus. E também tem para Vila Sônia, linha amarela, do outro lado de casa também, que é fácil pegar e fazer baldeação até a Paulista e tal. Quando eu canso de ficar 1h40 sentada, eu pego para fazer a baldeação, 1h40 também. Mas tem essas duas opções onde eu moro. E tem essa questão dos horários também, principalmente por nós sermos mulher, é muito preocupante de sair muito tarde da faculdade. Mas eu confesso que eu não tenho muito medo. E eu tenho o privilégio do ônibus me deixar na porta de casa, né? Então, depois das 22 horas, se eu pedir pra ele me deixar na porta de casa, ele deixa. Então, eu posso ficar mais tempo, né? Mas muito com essa precaução e esse cuidado, assim, de avisar o pessoal que eu cheguei, pós-reunião e tal. Mas eu me sinto privilegiada na questão de localização e de meios de transporte. Mas é isso, 1h40 para chegar até aqui todos os dias, né? 1h40 ida, 1h40 volta é um tempo. É o nosso tempo de aula, quase. Então, no começo foi bem complicado para mim, assim, me adaptar. Eu ficava muito nervosa, muito estressada. Tem a questão também do dinheiro, né? Eu consegui meia, no começo eu consegui meu passe livre 1 mês atrás, sabe? Toda essa burocracia, então... Isso me impedia também de ocupar outros espaços, por exemplo, ir jogar basquete lá no campus do Butantã, porque era mais dinheiro, era mais passagem, era mais outros ônibus, porque não tem, né? A gente não usa o passe da USP, porque não tem ônibus que aceita o passe da USP pra cá, era o bilhete normal. Então, é isso. Manuela? Eu acho que quando a gente fala de transporte, são várias barreiras que vão se estabelecendo, assim, né? Eu também moro lá na Zona Sul, quase em Diadema, e eu acho que também quando a gente para pra pensar em outros colegas nossos, realmente é perto, né? 1h30 de transporte. Mas eu tenho que pegar, assim, na maioria das vezes são 3 ônibus, ou um ônibus e um metrô. E é a mesma coisa que o Gabriel, né? Se o metrô mais próximo fica 30 minutos da minha casa, por mais que seja menos tempo para chegar até aqui, ainda assim é uma passagem a mais, então vai ser uma dificuldade a mais. E essa questão de, assim, conseguir ou não passe livre é uma questão muito complicada, é muito difícil de conseguir. Sim. Mas, e vai dificultando, vai te cansando.
E quando você fala dessa coisa de esportes e ter que praticar esportes fora da faculdade de saúde pública, na cidade universitária é muito louco, porque a cidade universitária é tipo 2 horas da minha casa, então é muito complicado de chegar lá, de ir treinar e aí depois voltar muito à noite, muito tarde, ter que voltar para casa, né? Então, e aí mesmo assim a gente tem o Caveirão aqui do lado, que a gente podia estar usando a medicina, né? Fazer o quê? E faz com que a gente tenha que se deslocar, a gente não consiga jantar, então dificulta realmente a prática de esportes dentro da faculdade, né? Por mais que eu sinto bastante que a gente é um campus bastante isolado, né? E as outras faculdades ao redor não gostam de se misturar muito. Mas voltando nesse quesito de transporte, eu acho que é isso, né? São barreiras que se estabelecem pelo cansaço de a gente estar dentro de um ônibus por 1h30, chegar na aula, depois a gente tem que voltar, depois de toda a aula, todos os eventos que tem dentro da faculdade, a gente voltar por mais 1h30. E aí você pensa no dinheiro, porque eu podia estar voltando de metrô que é mais rápido, mas eu vou pagar uma passagem a mais e são coisas que cansam bastante. Quando a gente fala de acesso, né, isso é importante, porque a gente está aqui discutindo que 1h30 é ok. A gente fala, a gente vai 1h30, a gente vai 3. Não, a gente não deveria, talvez, demorar 1h30, assim como a outra pessoa não deveria 3 horas para chegar aqui. Deveria ter um acesso mais universalizado e, principalmente, um acesso gratuito para essa população. Quando a gente fala da USP, a gente fala de acesso. Nós temos várias políticas de pertencimento aqui dentro. Na minha opinião, ainda insuficientes. Eu acho que, assim, eu tenho uma opinião sobre a questão de inclusão e pertencimento da nossa faculdade. A gente tem cada vez mais abrindo portas para novas pessoas e com cotas e todas essas políticas abrindo portas mesmo. Mas às vezes a gente não se liga na questão de permanência e de que forma que a gente vai deixar essas pessoas aqui dentro. Porque é fácil você simplesmente dar acesso, mas não se ater à forma que elas estão ali dentro e de que forma elas vão se inserir lá. Sim, porque temos amor, temos alimentação, temos passagem, temos todos os cursos que vocês têm que fazer. Vocês falaram, eu queria fazer alguma coisa, mas tem horário, eu tenho medo talvez de chegar, não posso usar o Caveirão, que para mim é um absurdo. Sim. É uma coisa pública, dentro de uma universidade única, e nós da saúde pública não podemos usar as dependências da medicina. E é uma dependência de prática de esportes aqui do lado, então assim... E que é extremamente violenta, que esse ano colocou uma figura deles, da atlética deles, pisando em cima de uma população indígena. Então isso é bom lembrar, a medicina esse ano colocou um mascote deles pisando em cima da cabeça de uma pessoa indígena. Isso é inaceitável. Então eles são violentos. E essas violências que a gente acaba vivendo aqui, além de violência financeira, violência entre outras. Mas eu queria perguntar para vocês, quando a gente fala disso, de violência, se teve, a gente tem um ambiente inclusivo, a gente tem um ambiente que abraça, a gente às vezes, da saúde pública, geramos mais questões, dúvidas do que respostas. Acho que é por isso o incômodo de muita gente com a saúde pública. Mas eu queria saber de violência um pouquinho. Peço desculpas, né, é um assunto espinhoso, mas o que acontece? Vocês poderiam talvez falar se vocês foram, de alguma maneira, acharam que existia um episódio de violência aqui dentro da sociedade, da faculdade, se vocês se sentirem, claro, confortáveis em relatar pra gente, em dividir. Você acha que teve alguma coisa? Assim, eu acho que a gente pode falar de diversas formas de violência, né? Quando a gente tá dentro de um espaço em que não enxerga a gente, não enxerga os nossos atravessamentos e a forma que a gente tá se inserindo já é, querendo ou não, uma violência, né? Quando a gente tá na sala de aula e um professor te cobra uma atividade que, assim, você não conseguiu fazer porque você estava trabalhando, isso é violência, né? No início do ano, eu acho que eu passei algumas vezes por isso, né? Eu demonstrava algumas dificuldades porque eu entrei na faculdade trabalhando.
só consegui parar de trabalhar por conta da PUB, realmente. E é isso, assim, é uma violência leve que ninguém fala sobre ela, mas é uma violência que está presente. Eu acho que a gente estando dentro da Faculdade de Saúde Pública, a gente tem pautas que dentro de outros institutos a gente não tem na USP, né? Então faz com que seja um território de muito mais circulação de ideias, de pensamentos, e eu acho que isso é um ponto muito forte que a gente tem de saber indicar problemas. Porque, tudo bem, que às vezes a gente sente que a gente só está indicando e não está mudando em nada. Mas eu acho que só o passo da gente poder indicar um problema e perceber e ver outras pessoas que também estão nesse mesmo problema já é um passo muito grande, principalmente quando a gente fala de uma instituição tão arcaica, tão quadrada e tão sólida, né? Sim. Eu, na faculdade em si, eu acredito que a violência que eu percebi esse ano foi muito coletivamente, assim, na questão de estar dentro de um coletivo negro numa faculdade onde a entrada dela tem higienista no nome, né? Então, é bem complicado, assim, eu senti por mais que a faculdade ainda acolha, a gente ainda consiga fazer algumas atividades, estar coletivamente junto com outras pessoas como eu ainda nesse espaço é violento. E não da faculdade em si, mas da USP, eu acho que entrando nessa parte de acessibilidade, foi muito violento o meu processo para conseguir o auxílio, né? Eu recebo o auxílio da PRIP, e nesse processo para conseguir o auxílio foi muito desse ranking de quem está mais lascado. Então ficava muito uma competição nos grupos que das pessoas que estavam ingressando, para ver qual era a sua nota, quem é que vai conseguir, quem não vai. Então eu acho que isso é muito violento, né? Ter essa construção desse ranking e ter essa competitividade para ver quem é mais lascado para conseguir um auxílio, que é uma coisa mínima, assim, uma coisa básica para a pessoa realmente permanecer, entrar e permanecer. Então eu senti isso foi um pouco violento, não só para mim, mas para outras pessoas também, que a gente teve casos de pessoas que ficaram ansiosas, casos de pessoas que estavam muito desesperadas, não sabiam o que fazer, não sabiam mais se iam vir ou não. Então, tem essas violências, né? Ainda que a gente fale, que eu perceba, vindo de uma outra universidade pública, que a USP tem mais dinheiro do que essa outra universidade, ainda é muito difícil ter acesso a esses auxílios, a essas permanências. E, mais uma vez, pontuando, né? Essa questão de ser uma pessoa negra, de estar a coletividade negra nesses espaços da universidade. Você quer dividir com a gente? Do mesmo que elas falaram. Agradeço vocês por terem dividido. Eu acho que esse é um assunto que não é fácil. Então agradeço, obrigado. E eu estou torcendo aqui, chame a gente sempre que a gente puder ajudar o Centro de Memória, porque nós estamos aqui para lutar juntos. É isso que a gente precisa. Todo mundo junto para um prol de uma coisa muito boa, que seja equidade para todos. Vocês citaram várias coisinhas, que foi a PRIP, PUB. A PUB o PRIP é o programa de pertencimento, né, nosso. A PUB é o Programa Único de Bolsas. Eu também fiz parte da PUB através do Centro de Memória, que eu gosto muito. Mas eu sei que você tem uma PUB super especial. Beatriz, conta pra gente um pouquinho da sua PUB. Conto, gente. É uma realização, um sonho, assim, ter conseguido essa bolsa. Eu trabalho com um projeto que se chama Vozes e Dados, Equidade Racial na Saúde através da divulgação científica, onde a gente faz essa preservação da memória, né? Essa linha do tempo, onde a gente trabalha essa divulgação sobre pautas relacionadas à saúde da população negra. Então, o que a gente tem de mobilização, o que a gente tem de legislação construída, o que a gente tem de campanhas que foram feitas ao longo do tempo para trabalhar e para trazer a equidade racial na saúde. Então, a minha PUB... Eu já iniciei esse projeto com a Janaína Calu, que é professora no Departamento de Epidemiologia. Anteriormente, antes de vir realmente uma PUB, e depois a gente construiu a PUB para questão de financiamento mesmo, financeiro, porque né, PUB também é pertencimento, também é uma maneira de se pertencer na faculdade. Então, a minha PUB, a gente fez uma exposição esse ano, com o Centro de Memória, inclusive, sobre algumas campanhas e mobilizações, trouxemos fotos sobre a saúde da população negra, a gente trouxe dados sobre a efetividade, onde é aplicada a lei da saúde da população negra, e
trouxemos alguns livros que tem aqui na biblioteca mesmo da Faculdade de Saúde Pública, que falam sobre etnicidade, sobre saúde da população negra. Repetindo, saúde da população negra. Mas... quantas vezes você quiser, que a gente sempre tem que lembrar. Vai lá. Mas meu projeto é isso, é realmente trazer essa preservação da memória e essa luta, né, que continua viva ainda. A gente segue, né, a Marcha das Mulheres Negras esse ano foi muito sobre isso, né, sobre bem-estar. E a gente tenta trazer isso para dentro da universidade e construindo fora também, né? Esse ano a gente trouxe muito para dentro, que foi a exposição aqui dentro da faculdade, teve uma outra exposição que foi complemento dessa exposição também, mas ano que vem a gente pretende levar para fora, para falar lá fora, com os nossos, com as pessoas que não são dos nossos, mas que precisam ouvir e querem estar aliadas à luta, né? Ai, não vejo a hora. Vai ser lindo. Também. Foi lindo. Gabriel, eu sei que você também tem um projeto incrível, uma professora que eu adoro. Conta aí pra gente. Bom, eu faço parte da comissão da Dengue, com o projeto da Bolsa Pub de monitoramento e controle, né, do mosquito Aedes aegypti, aqui na Faculdade de Saúde Pública. E está sendo uma experiência realizadora, de pertencimento também, tanto nas participações das atividades aqui na faculdade, quanto também do auxílio da Bolsa Pub, ajuda bastante, principalmente nesse início, né, de ano de faculdade, vamos dizer assim, um certo início de vida adulta, né, que a gente acaba tendo. Sobre a minha bolsa, eu faço monitoramento aqui na faculdade através da aula de entomologia que a gente teve. A gente aprendeu sobre como monitorar, controlar, aprendemos mais sobre mosquitos, né? Essa parte de arbovirose, os vetores. E para mim, assim, foi uma matéria que me despertou esse interesse. A parte da epidemia sempre foi algo que eu gostei bastante, né? Essa parte mais biológicas que o curso também tem. Sempre achei muito interessante e na minha cabeça fazia um pouco de sentido também com políticas públicas que a gente vai desenvolvendo, porque muito feliz de contar que o trabalho da comissão está surtindo efeito, né? Então, os casos de dengue até agora aqui na faculdade, não, que eu saiba, não teve nenhum. Os seguranças que o ano passado relatavam ter mais mosquitos picando eles, sentiram diminuiu, né? Abaixou, né, no caso. E agora deu branco, assim, já. É a dengue, não tem problema. É muita coisa para falar da dengue. Mas, bom, vou falar então o que eu faço na Bolsa Pub, né? Por favor. Exemplificando, a gente tem um dia, que é o dia da comissão da dengue, em que a gente faz a instalação de ovitrampas, que é uma armadilha, para que o mosquito coloque os ovos nela, para depois a gente poder fazer a contagem para monitorar quantos ovos a gente está tendo aqui na faculdade. São alguns pontos específicos ao longo de toda a faculdade. Uma das atividades que a gente também faz é a aspiração, na qual a gente vai em locais com um aspirador próprio para busca ativa dos mosquitos e também a gente fazer a identificação, se é mosquito Aedes aegypti, porque a gente conhece muito o Aedes aegypti, né? Mas a gente também tem o Aedes albopictus, o Culex, e também a gente é capacitado, né, na bolsa, isso que eu gostei mais, né? A gente recebe essa capacitação que pode servir para o estágio futuramente, para o aprendizado, né? Então, assim, não é algo simples, não simplesinho, mas assim, algo pequeno, é algo muito grande, assim, muito bem pensado e elaborado. E, bom, são essas as atividades que eu faço no campo. No laboratório eu faço a identificação das larvas, então também fui capacitado para saber identificar a larva do mosquito Aedes aegypti, o que não é. Também formas de prevenção, como a água parada, a forma como a gente comunica. Acho que o nosso curso, ele ensina muito isso, né? Como a gente comunica a saúde para a população. E na PUB eu também aprendi isso, como eu posso comunicar. Assim, é incrível, eu gosto muito sou suspeito para falar. Se perguntar, assim, algum defeito, eu vou falar que não tem, porque para mim a PUB eu estou me sentindo muito realizado
Nesses 3 meses que começamos as atividades, para mim está sendo uma realização, muito contente, eu aprendo muito. Eu falo para todos os meus amigos, façam pub, algo que é nosso e que a gente tem que ocupar também. E eu acho muito interessante. Bom, Manuela, eu sei que você trabalha com José Miguel. Conta pra gente um pouquinho como é esse trabalho. Então, a minha bolsa, ela é no Departamento de Saúde e Sociedade da faculdade. Eu acho que assim, ela se estabeleceu como uma coisa muito louca na minha vida, porque realmente foi a maneira que eu achei de parar de trabalhar para poder me dedicar mais, porque realmente é uma barreira que vai se formando. Trabalhar e estudar é muito cansativo, e você poder trabalhar junto com a mesma coisa que você está estudando, você está dentro da faculdade, é muito mais fácil. E é realmente um sonho, porque eu sou muito das sociais. E trabalhar com o José Miguel é uma oportunidade muito incrível. A minha PUB, por ela ser de ensino, ela é muito mais de pesquisa. A proposta da minha PUB é falar sobre as perspectivas plurilaterais do cuidado, da promoção do cuidado. Vai falando sobre a educação em cuidado de saúde, fala sobre a relação de proximidade e a maneira que o cuidado ele é visto dentro da saúde pública, né? É muito massa, porque dentro da PUB existe o CEPAS e o Cosmopolíticas do Cuidado, que são todas as organizações dentro da Sociedade de Saúde. E dentro deles tem várias vertentes que vão falar sobre cuidados em promoção em diversos âmbitos diferentes, né? A gente tem cuidado da população indígena, da população carcerária, e são várias parcelas. E estar dentro da Bolsa PUB conversar com diversos pesquisadores, mestrandos, professores, e vai sendo uma oportunidade gigantesca de você perceber tudo que você está produzindo e tudo que você pode produzir. Então, acho que foi incrível conseguir essa bolsa, realmente encantador. Que bom, gente, eu fico feliz. É incrível como universidades produzem, né? E é interessante, a professora Cris Marques soltou uma agora no Festival da Abrasco que nós passamos, e ela fala assim, quando a gente começa a discutir ciência, história, a gente fica com mais questões do que respostas. E para mim isso é uma coisa linda, porque vocês trouxeram tantas coisas aqui diferentes que me deixam com tantas questões, tão ansioso por mais, e eu fico muito feliz em ouvi-los falando tão bem, com tanta propriedade. Isso parabéns para vocês. Falando em coisas lindas, foi uma pessoa que eu conheci durante esse evento, foi a mostra do Outubro Negro, que foi a Beatriz, uma pessoa encantadora. E ela me contou um pouquinho mais do Coletivo Negro da faculdade, um espaço de acolhimento. Conta pra gente e conta pra todo mundo que está ouvindo, está assistindo um pouquinho mais do Coletivo Negro aqui da Faculdade de Saúde Pública. O Coletivo Negro da Faculdade de Saúde Pública se chama Coletivo Carolina Maria de Jesus. E eu entrei aqui já sabendo da existência desse coletivo. Eu, antes de fazer o vestibular e tal, entrei em contato com um dos membros do coletivo, que é a Dani. A gente conversou sobre o que é o coletivo, perguntei também sobre o que é a Faculdade de Saúde Pública. Então eu já entrei aqui sabendo que eu ia entrar no coletivo. E pra mim foi muito importante, porque eu tive todo um acolhimento, eu vi pessoas iguais a mim, que já estavam na pós-graduação, então já estavam no doutorado, já estavam no mestrado. Então todo um pertencimento e toda uma realidade diferente, assim, de nossa, é possível a gente chegar a outros espaços, é possível a gente construir. E ver isso coletivamente, né, eu acho que tá nesse espaço coletivamente é muito mais leve, muito mais tranquilo, porque a gente tem com quem a gente conversar, a gente tem com quem a gente se acolher. Então, o coletivo a gente constrói o Outubro Negro, né, que é um evento que acontece desde 2018, onde a gente homenageia uma pessoa. Esse ano foi o Francis Fanon. E a gente traz muito sobre cultura, a gente traz DJs, a gente traz oficinas, trazemos palestras. Então, tudo isso em outubro. E fora dessa construção do Outubro Negro, que requer muitas reuniões, requer muitas demandas, é bem difícil, mas que é muito satisfatório a gente ver o resultado no final. A gente também tem as reuniões da fofoca, então a gente compra bolo, a gente faz café, traz suco, e a gente fica conversando sobre a vida, sobre o quão bom a vida dá, o qual difícil a vida é, mas sempre coletivamente, sempre um acolhendo o outro, né? A gente fala que as reuniões coletivas são espaços seguros pra gente realmente
se abrir e poder ser quem somos e falar das nossas felicidades, falar das nossas dores também, mas principalmente das alegrias, que eu acho que é importante a gente sempre ressaltar. E o coletivo pra mim é isso, o coletivo pra mim é acolhimento, é pertencimento, e é um lugar assim que eu vim já falando, gente, eu quero construir, a gente tem que dar continuidade e a gente tá junto e ver que o pessoal sempre esteve disposto assim, a ajudar, a falar, a opinar, a aconselhar. Então, o coletivo pra mim é família, é muito importante, assim, foi muito importante entrar na faculdade e ter o coletivo ali construído e consolidado de certa maneira, né? Que desde 2018 já é um tempo de consolidação. Com certeza, gente. O coletivo, ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa entender que a gente precisa estar aqui nesse mundo coletivamente, entender que inequidades não levam a construção de nada. Sim. A gente precisa trabalhar de maneira coletiva. Esse ano, uma das frases que eu mais usei é que, pra mim, coletividade é cura, né? Porque eu vim muito desse lugar, de experiência própria, assim, pra mim, coletividade é cura porque ela tem me curado. Então, pra mim, coletividade é isso. Cura. Obrigado, Beatriz. Coletividade é cura. Parabéns. E é incrível pensar nisso, porque assim, às vezes a gente até esquece de pensar nisso, mas às vezes aqui, o ambiente da faculdade, as pessoas dentro que a gente vai conhecendo e a gente vai criando rede, criando conexões, assim, tiram a gente de um espaço que era tão ruim antes pra gente e a gente consegue produzir tanta coisa nova com pessoas. E é isso, eu acho que a gente não produz esse tipo de coisa sem pessoas, sabe? Sem criar laços e redes e eu acho que eu criei muita dessas coisas aqui nessa faculdade. Aqui é muito bom. Então, isso. E você e o coletivo, Gabriel? Partilho do mesmo. É muito bacana a gente construir tantas relações, conexões coletivamente. Acho que aqui na faculdade a gente não se sente sozinho. Sempre vai ter algum espaço que vai te acolher, alguém para conversar. Se você não estiver num dia bem, você tem. E parar-se na faculdade, as pessoas são muito acolhedoras, elas são muito. Se você precisa de ajuda, você vai ter. O que eu percebi muito por experiência própria é que as pessoas não são do tipo, fala, tipo assim, dá bomba pra você. Não, a pessoa tá sempre junta. Eu senti muito isso. As pessoas fazem esse coletivo, fazem essas conexões, esses contatos que a gente às vezes tem, um contato até físico, porque se você tá precisando de um abraço, sempre vai ter alguém que vai te dar. E também esses contatos de preciso fazer algum trabalho, algum projeto, você consegue me ajudar? Sempre vai ter alguém que vai falar sim, faz assim, assado, dessa forma, fala com tal professor, fala que você já conversou comigo, que ele pode te ajudar. Então, pra mim, o coletivo é que nem a Bia falou. Boa. Gente, é uma pergunta que nós fazemos para todos os nossos convidados. Novamente vou mudar um pouquinho, que é 2026, nova temporada. Mas o Centro de Memória, a gente quer falar de memória. E a gente quer saber o que vocês levam de memória desse primeiro ano de vocês aqui na graduação de Saúde Pública. Pra mim, memória, ainda mais desse ano, foi de muito amadurecimento. Eu vou ter muita coisa para falar no futuro sobre como foi o primeiro ano. Foi uma experiência de altos e baixos e que sempre se mantiveram altos e que toda faculdade no primeiro ano você vai ter, seja na sua primeira graduação, que é o meu caso, seja na segunda, seja saindo do ensino médio. Sempre vai ter o primeiro dia de aula, sempre passa um flashback na sua cabeça, a primeira apresentação em trabalho, a primeira aula em roda da Laura também é algo que fica marcado. As primeiras conversas que você vai tendo com os professores, tudo pra mim ficou na minha memória. Os dias que tiveram estrogonofe aqui no bandejão foram excelentes. A coxa sobre coxa. Sim, nossa. Gente, o nosso bandejão é um dos melhores. Exato. E a coxa sobre coxa é a melhor proteína que eles oferecem. Pra mim é isso. Eu acho que, pra mim, o que fica, a memória,
principalmente é cuidado, assim. Tudo bem, a minha bolsa é sobre cuidado, mas eu acho que vai para muito além disso, assim. Eu acho que é o cuidado de, assim, você estar com pessoas que se importam com você, pessoas que querem escutar você ter espaço para falar, você ter espaço para ouvir, você ter espaço para várias coisas. Você sentir que você pode mudar realmente e você é agente de algo. Agente do cuidado também, porque cuidado é isso, né? É aquela troca que a gente tem um com o outro sempre. É sempre bilateral, plurilateral, com diversos agentes e, obviamente, tem todas as suas dificuldades e, às vezes, na memória a gente também guarda coisas ruins, coisas que a gente queria não ter feito, mas eu acho que é aquela ferida, a memória também é ferida, é aquela coisa que fica. E não uma ferida necessariamente ruim, mas é aquela cicatriz que a gente nunca vai esquecer. E que bom que a gente vai ficar com ela pra sempre. Pra mim, que eu vou lembrar muito desse primeiro ano é com muita alegria, muita leveza, um espaço, assim, realmente de acolhimento, de cuidado e de pertencimento, assim, eu acho. É que a gente falou tanto de pertencimento, mas pra mim, esse ano foi muito, assim, um espaço de pertencimento, porque de verdade eu vim de um lugar muito complicado. E tá aqui na Faculdade de Saúde Pública, vendo que é possível construir, que é possível a gente chegar aos outros espaços, que a gente tem essa liberdade de, olha, quero fazer tal coisa, vamos construir. As atividades de campo que a gente teve, pra mim, assim, gente, fez eu reconhecer São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, mas eu sinto que eu conhecia muito pouquinho São Paulo. Então, as atividades que a gente fez no Bexiga, conhecer o Saracura, que a gente fez lá em Diadema. Então, me possibilitou ter vontade de conhecer outros espaços, né? E esses outros espaços me deu outras possibilidades, outras visões. Então, eu acho que é muito disso, de pertencimento, de cuidado e de leveza e alegria, né? A graduação é puxada, as matérias, a gente tem ainda muitas questões, mas eu acho que... As nossas grades mutantes, né? Sim. Mas eu acho que tem coisas que fazem deixar um pouco mais leve, um pouco mais alegre, assim, então... Aproveitando já, continuando com você, Beatriz, então conta pra gente por que uma pessoa deve ocupar um espaço como a USP, deve ocupar um espaço como a FSP, e já também fala-se do seu contato, se você quiser deixar seu contato para alguma pessoa. Conta pra gente. Eu acredito que a gente tem que ocupar porque isso aqui é nosso, né? Esse espaço é nosso. A universidade, ela é gratuita, ainda não é pública, mas eu acredito que a gente tem que tentar ocupar esse espaço pra gente reivindicar daqui de dentro coisas que a gente vivencia lá fora, né? Então, falar sobre outros tipos de pesquisas, trazer outros assuntos, outros temas do que a universidade já está acostumada a trabalhar, que é muito branca, é muito eurocêntrica, é muitas problemáticas, assim. Então, eu acredito que a gente tem que vir aqui para trazer as nossas visões, trazer o que a gente quer falar, o que a gente quer reivindicar a partir desse espaço da universidade. Claro que existem outros espaços, outras maneiras de reivindicação, mas eu acredito que ocupar esse espaço é isso, é reivindicar, é continuar também uma luta que outras pessoas passaram para que a gente estivesse aqui, né? Então, acredito que seja muito de reivindicação. E quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo meu Instagram, que ele é um pouco complicado, ele é FLX_BZS, ou pelo e-mail da USP mesmo, que é Beatriz_Felix@usp.br. Obrigado, Beatriz. Manuela? Eu posso só tossir um pouco? Deve. Não vai. Quem não quer que a Manuela tosse, levanta a mão. Amiga, tem que falar direto? Nossa Senhora. Eu tô com uma sinusite muito brava. Qual que era a pergunta? Conta pra gente da mensagem que você deixa pra pessoa que quer ocupar o espaço aqui na FSP e na USP, em outros espaços universitários. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que é interessante, às vezes, vocês colocarem em contato? Vamos lá, porque o vídeo vai para uma playlist. Uhum. Na playlist, você está no YouTube, você tem lugar para comentários, ou se alguma pessoa quiser entrar em contato, pode colocar... Na descrição? Né? Falando lá. Não, nem digo, porque, assim, tem muita gente legal que pode entrar em contato para coisa boa, mas tem muito hater, idiota, que pode entrar em contato para te encher o saco. Você quer refazer aí? Não, refazer não, você pode até na edição, nem sei.
tirar. Tá, então vamos falar eu coloco o contato de vocês, se vocês quiserem deixar, mas como vocês se sentem confortáveis. Pode ser? Aí, no caso, eu não tiraria a parte que eu falei, então eu colocaria na descrição. Eu te cortaria o seu e-mail, a parte do seu e-mail. Acho que poderia deixar como central, não sei pra vocês se alguém se interessar, né, entrar. Porque embaixo de cada episódio tem um lugar. Se a pessoa chegar e falar, eu de gostei do que você falou por causa disso ou daquilo, e a pessoa deixa um contato, né, ali dá para responder. Vocês depois, quando olharem o vídeo, dá para ver sempre se alguém fez um comentário, alguma coisa. E se vocês querem responder, vocês respondem. Acho que dá até pra gente comentar. Tipo, Com quem certeza. quiser entrar em contato, pode... Aí então tira a parte do Instagram e a parte do meu e-mail. Mas assim, vou com vocês, se vocês quiserem falar também, não tem problema Isso, nenhum. tá bom. Eu Quero de vocês. Ele não gosta. É que tem gente que não gosta, né? Eu vivo desativando meu Instagram, Então, aí Não, deixa um então contato pra e muda. Não, pra que você vai? Mas não precisa. Não, nada é obrigatório, nada é permanente. Eu acho que quando a gente fala de ocupar esses novos espaços, assim, novos territórios pra gente construir coletivamente, né? E é fundamental a gente pensar nessa realidade, não esquecer da realidade que a gente vem e a realidade que está sempre presente na gente. Ocupando esses espaços e também perceber que existe lugar pra gente, pra além do que a gente vive, sabe? E a gente pode sempre produzir coisas novas, diferentes e mudar e ocupar um espaço como a universidade pública, que é uma oportunidade imensa, querendo ou não, por mais elitista que ela seja, por mais seletiva e podre, assim, em alguns aspectos, desculpa, mas ainda assim ela abre portas que a gente não pode negar, e é fundamental que a gente abra essas portas pra gente mostrar quem a gente é, de onde a gente vem e os problemas que a gente vive e também as coisas boas que a gente vive, né? Sim. Gente, eu me sinto assim contemplada por tudo que elas disseram. Acho que batalhem sim para estar aqui, estudem, porque durante a minha formação, minha escola, né, sempre falaram assim, nunca acreditavam muito na gente. Eu vim de um ensino médio de um ensino assim, grande parte em escola pública, em que nunca acreditavam na gente. Pouquíssimos professores incentivavam a gente a ocupar esse espaço, a ter esse pertencimento, porque a gente deve estar aqui, porque é algo muito engraçado, né? É um pensamento que eu sempre tive, que muitos dos meus amigos estudaram a vida inteira em escola pública, e aí quando chega na universidade, você acaba não vindo para uma universidade como a USP, que abre tantas portas, e que a gente não pode negar que é um peso sim no currículo, é uma medida de comparação, e que às vezes uma pessoa que realmente precisa estar aqui, acaba não estando aqui e acaba tendo que sobreviver, trabalhar para conseguir pagar uma universidade, porque às vezes não consegue um ProUni ou um FIES, o que também o ProUni e FIES ajudam muito, mas a gente sabe que nem todo mundo é contemplado. Muitos amigos meus não conseguiram ser contemplados pelo ProUni ou pelo FIES, e hoje em dia eles trabalham em jornadas exaustivas para pagar uma universidade, sendo que eu sempre falei assim, gente, a gente veio de escola pública, a gente tem que lutar por estar em um ambiente também, uma universidade pública, principalmente na USP, porque a gente sabe o quanto ela é elitista, o quanto eles acham que é impossível de estar aqui, mas não é, nada é impossível. Uma frase que eu tenho muito pra mim, que é, o sonho só não se realiza quando a gente desiste, porque se a gente não desistir, em algum momento ele vai se realizar, e não tem problema, porque às vezes a gente pensa que tem que ser pro agora. Eu, por exemplo, quando eu me formei no ensino médio, não entrei direto na faculdade, então, para mim, aquilo a gente vive tanto nessa que você tem que... É uma corrida, a vida não é uma corrida, tem gente que já está na sua segunda graduação USP, outros que estão na sua primeira, outros que, tipo, viveram a vida, viajaram, trabalharam até se encontrar em uma profissão e bater o martelo de que sim, quero fazer a USP. Eu acho que se a gente tem que pertencer a esse lugar, acho que tudo que as meninas falaram, eu sou muito contemplada, eu acho que eu não mudaria nada, porque é tudo
do jeito que elas falaram, e eu digo isso, a mensagem que eu deixo nunca desistam dos seus sonhos. A USP sim é possível a gente entrar na USP, nunca deixem ninguém falar o contrário. Se você é do tipo de pessoa que nem eu, não gosta de debater, deixa a pessoa falando sozinha, permaneça no seu sonho, porque é muito isso. Você só não vai estar aqui se você não quiser, porque assim, aqui é uma universidade sim que se... Não desista dos seus sonhos. Gente, muito obrigado. Não tenho palavras. A Beatriz, que me apresentou vocês, Manuela, Gabriel. Eu conheci a Beatriz antes um pouquinho e fiquei encantado por esse ser humano, por essa mulher batalhadora, inteligente, que eu admiro. E hoje eu conheci 2 pessoas aqui que me ensinaram, que eu aprendi com todos vocês 3. E eu vejo vocês no primeiro ano. Eu sei que parece, papo de velho, mas a gente tem quase, eu acredito que eu tenho quase o dobro de idade de vocês. E eu fico muito feliz em ver pessoas tão lindas, tão capacitadas, tão profissionais, ocupando esses espaços. Então, obrigado por estarem aqui, por me permitirem conhecer vocês. E eu espero que muitas pessoas conheçam vocês, assistam esse episódio e vejam o quão importante é o coletivo, que o coletivo é saúde. Não desista dos seus sonhos. E que mesmo que às vezes a gente tenha algumas coisas que é difícil, vale a pena. Então é o que a gente sempre fala, gente. Ocupem a USP. 2026 está entrando aí, está começando. Foi falado de jornadas exaustivas, então não vamos esquecer de batalhar contra a jornada 6x1, que é muito importante a gente tirar isso, porque quem trabalha 6x1 é aquela camada mais pobre e é aquela pessoa que, sabe, a gente precisa acabar, a gente precisa discutir isso. A gente precisa discutir cotas trans aqui dentro da USP, que é sempre uma das últimas universidades a instaurar esse tipo de coisa. Então, vamos entrar em 2016 discutindo o coletivo, discutindo a igualdade, a equidade para todos. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Manuela. Obrigado, Gabriel. E vamos terminar esse ano, vamos começar 2026 incrível. Obrigado, gente.